Tem uns capítulos no livro que parece que não faz sentido algum. Que você lê e você fala, por que isso tá acontecendo? Eu não tô entendendo por que ela escreveu isso. Só que a Louisa, ela é esperta. Ela não é boba, não. Ela é muito esperta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que já era bom ficar cada vez melhor com a presença de vocês. Eu sou a Bia e esse aqui é o Ressaca Literária. Hoje eu vim falar sobre ele, o mais novo amor da minha vida. Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Ai, gente, eu não tenho nem palavras pra descrever esse livro direito, tá? Não tenho, juro pra vocês. Quem acompanha o canal, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu não sou uma pessoa que lê clássicos, eu não gosto de ler clássicos. Eles não me apetecem, eu não fico animada de ler clássicos. Até esse aqui. Gente, esse livro aqui me ganhou de uma forma, mas de uma forma. Eu comecei a ler ele totalmente despretensiosa. Eu não sabia o que eu ia ler, eu não sabia a história, eu só sabia 2 spoilers. Um sobre um casal que tem no livro, que eu vi no TikTok, e outro é um spoiler que eu vi em Friends. Quem vê Friends sabe o spoiler que eu tô falando, que o Joey fica triste por causa desse spoiler. São grandes spoilers? São, mas eles não tiraram a emoção que foi ler esse livro pela primeira vez. Antes de eu começar a falar sobre esse livro, que eu acho que todo mundo deveria ler, eu quero que você se inscreva no canal se você não é inscrito, quero que você já deixe seu like. Comente aqui embaixo se você já leu esse livro, se você quer ler depois que você viu essa resenha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos também pra dar engajamento, pro YouTube ver que esse vídeo é relevante pro site. Também me segue nas redes sociais pra gente ter um contato mais próximo e compre comigo link da Amazon, qualquer coisa que você quiser, me ajuda demais a conta, de verdade. Eu ainda tô meio confusa de como falar sobre esse livro. Eu li ele já tem um tempinho. O roteiro tá escrito há um tempinho também, então eu tô mais calma sobre o livro, sabe? Eu não tô naquele que eu fico quando eu gravo logo em seguida que eu li o livro. Mas eu acho que isso é bom, que eu acho que esse livro, ele é assim, ele pede uma coisa mais calma, mais relaxada, porque ele não é um livro de grandes reviravoltas, ele não é um livro de grandes acontecimentos. Ele é um livro sobre 4 irmãs, sobre a vida doméstica de 4 irmãs, que são as irmãs Mark, a Meg, a Jo, a Beth e a Amy. E essa ordem de nascimento delas. Eu achei o estilo da escrita muito parecido com o de Anne de Green Gables, que acho que os dois foram escritos muito na mesma época, e aquele meio estilo clássico de escrita que é na terceira pessoa, e você vê um pouco sobre cada personagem, não é focado em ninguém. Por isso que não é aprofundado, mas você consegue ver o que cada um tá sentindo e pensando, só que nunca muito aprofundado. Eu aprendi a ler esse tipo de livro lendo Anne. Eu tô lendo o 4º livro de Anne nesse momento, então eu já tô um pouco mais acostumada, mas o início de Anne eu achava muito confuso, eu não gostava muito, só que em Mulherzinhas eu amei. É um jeito tão doce de escrever, é um jeito tão tranquilo. Esse livro me dá uma calma, gente, me dá uma paz de espírito tão grande. Como eu disse, a gente segue a vida dessas 4 irmãs, desde que elas tinham de 12 a 16 anos até 21 e 25 anos de idade. Então a gente segue, tipo, a adolescência e a vida adulta delas. E a gente não tem uma história central no livro, além da vida das irmãs, sabe? Então a gente vê como que era o dia a dia delas, como elas eram pobres e elas tinham que trabalhar desde novinhas pra conseguir dinheiro, como era ficar sem o pai que tava na guerra quando elas eram crianças, como era fazer amizade com as pessoas, como era a relação entre elas, como era a relação delas com outras pessoas. Fala sobre fofoca, fala sobre festa, fala sobre visita, fala sobre família, fala sobre isso, sobre a vida. Literalmente, esse é um livro sobre a vida. E sobre a vida dessas mulheres no final dos anos 1800. E o livro mostra como as 4 irmãs são extremamente diferentes umas das outras. A Meg é a mais velha, e ela sempre teve o desejo de ser mãe, de se casar, de ter uma vida dela, igual a mãe dela teve. A Jo, ela não quer se casar de jeito nenhum, ela quer ser uma escritora famosa, ela escreve muito, ela quer ser conhecida mundialmente pelas histórias dela. A Beth, ela só quer ter uma vida tranquila, ela gosta de viver pelos outros, ela só quer ter paz. E a Amy é uma menina que ela quer ser famosa, ela quer ser conhecida, ela quer ser rica, ela quer ser socialmente aceita entre o pessoal, já que na infância dela sempre foi pobre, sempre foi meio que humilhada por isso. A gente vê que por mais que os anos passem, e por mais que alguns desses desejos e anseios que elas tinham na infância mudem, a essência delas continua a mesma. E você vê como elas têm atrito umas com as outras, como elas têm uma relação mais próxima com uma e com outra, mas que mesmo assim, elas têm um amor tão grande entre as 4, e pela mãe e pelo pai. E é lindo de ver, sabe? Nada vai destruir o que elas têm. E você fica totalmente encantada por essa relação que elas construíram com elas. Aqui a gente também tem o Laurie, que é o vizinho delas. Elas conhecem o vizinho delas e ele fica melhor amigo da Jo. Tipo, o melhor amigo sempre. Eles fazem tudo juntos, eles conversam sobre tudo, eles são inseparáveis. E é muito linda a amizade que eles constroem. Você fica assim... Eles. Mas mais do que isso, o Laurie, ele não se contenta em fazer parte só da vida da Jo, sabe?
ele quer fazer parte da vida da família como um todo, porque ele mora só com o avô, ele não tem os pais, então ele é muito sozinho. Então ele usa a família da Joe pra ter um contato familiar maior, porque o avô dele é muito, sabe, sério, assim. Então ele cria um laço com cada uma das irmãs e com a mãe delas também. E isso mostra no livro muito, cenas dele com a Meg, dele com a Joe, dele com a Beth, dele com a Amy. Dá vontade de chorar com como eles são todos, assim, perfeitos, digamos assim. Perfeitos num quesito de conjunto. Eles se completam muito bem. Todas as pessoas do livro se completam muito bem. Eu não sei explicar esse livro, gente. Eu não sei. Porque ao mesmo tempo que ele não fala de nada específico, ele fala sobre tantas coisas, porque ele fala sobre a vida. Ele te ensina a ser mais generoso com as pessoas que têm menos, porque a mãe das meninas, ela sempre ajuda uma família que é muito mais pobre que elas. Mesmo elas sendo pobres, ela faz as meninas ajudarem essas pessoas, elas fazem elas colocarem meio que uma mão na consciência, tipo, se a gente pode ajudar dando o nosso almoço hoje, a gente pode fazer isso. É muito engraçado ver as meninas crianças ficando putas com isso, falando, não, eu sei que a gente tem que fazer isso, mas droga, era o meu jantar de Natal. Elas putas porque elas são crianças, mas elas fazem mesmo assim porque elas sabem que é certo, porque elas têm uma admiração muito grande com a mãe delas. Elas veem a mãe dela como um ídolo. E é lindo de ver isso. Também é muito bonito ver elas aprendendo que o dinheiro não é tudo, sabe? Como elas sempre foram pobres, elas sempre ficaram, eu queria tanto comprar tal coisa, eu queria tanto isso, queria tanto aquilo. E a mãe dela sempre é muito melhor você ser pobre e morar numa casa pequena, mas cheia de amor, do que viver numa casa grandona e você ser muito rica, sendo que você não vai ter ninguém com quem compartilhar a vida. Porque elas veem isso com o Laurie, sabe? O avô dele é ótimo, tá? Ele não é ruim, mas eles são sozinhos, sabe? Eles são sozinhos, só que eles vivem numa mansão, então eles não são felizes igual elas são. Então a junção dessas duas famílias foi muito importante na vida de todos. Tem uns capítulos no livro que parece que não faz sentido algum. Que você lê e você fala, por que isso tá acontecendo? Eu não tô entendendo por que ela escreveu isso. Só que a Louisa, ela é esperta. Ela não é boba, não. Ela é muito esperta. Tem um capítulo que a Amy e a Joe, elas saem de casa pra fazer visitas na casa dos outros. Que é isso que acontecia na época. Você chegava na casa dos outros e falava, oi, vamos conversar. E elas tinham que ir em 6 casas de acordo com a Amy. A Amy, ela, como eu falei, ela gosta disso, ela gosta de se colocar no mundo, de ser socialmente aceita. A Joe odeia. Ela odiava fazer isso, só que a Amy obrigou ela. E elas estavam indo lá, elas foram em todas as casas, e a Joe se comportava muito mal o tempo todo. E a Amy ficava, tipo, repreendendo ela, tipo, para de fazer isso, porra, merda. Então fazendo passar vergonha aqui, desgraçada. A última casa que elas foram foi a tia delas, que é uma mulher extremamente rica, que é a irmã do pai delas. Lá na casa também tava uma amiga da tia delas, elas estavam conversando e tal, e em certo momento essa tia perguntou pra Joe se ela gostava de francês. E a Joe falou, não, eu odeio francês, acho uma língua péssima, tal. E a Amy falava que adorava francês, que ela tava aprendendo a falar francês. E a Joe ficou falando um monte de merda, porque é isso que a Joe faz. Aí acabou o capítulo e, tipo, tá... que tem isso mais esse capítulo, nada mais. Depois de alguns capítulos, a gente percebe por que ele tava lá. Foi porque, naquele dia, elas estavam decidindo qual das meninas elas iam levar pra Europa, pra viajar pra Europa. E escolheram a Amy. Sendo que ela sempre achava que ia ser a Joe, porque a Joe que trabalhava na casa da tia delas, ajudando a tia delas. Só que não foi ela, porque ela tem uma personalidade forte e um pouco chata às vezes. A Joe é muito durona, sabe? Cabeça dura. E de pirraça, ela foi mal criada, só que ela perdeu uma viagem pra Europa, que era o que ela sempre quis fazer. Ela sempre quis viajar o mundo, mas quem foi? Foi a Amy. Então, assim, o livro ele tem essas pequenas coisas que você percebe como a escrita dele foi muito bem pensada, como a história foi muito bem pensada. E eu não sei se é porque é a vida da Louisa May Alcott mesmo, tipo, a Louisa é a Joe e ela teve as irmãs delas dessa forma, se aconteceu tudo exatamente da forma que tá escrito no livro. Mas é muito interessante ver esses pequenos detalhes que ela ia jogando entre os capítulos em como seria daqui pra frente. Eu não sei se foi a tradução da Martine Claret ou se foi a escrita da Louisa, mas foi incrivelmente fácil ler esse livro. Eu não achava que seria fácil pra mim ler um livro clássico, nunca. Mas esse livro, ele foi muito fácil de ler. Ele não é fluido, mas ele é rápido, digamos assim. Não, fluido, mas não é rápido, porque ele é um livro muito grande, sabe? Mas você ia lendo e você não cansava de ler. Não é uma escrita cansativa, não é uma escrita rebuscada, tá? Essa versão, pelo menos, é super fácil de ler esse livro aqui. E você percebia do nada, você já tinha lido 50 páginas super rápido. Então eu fiquei muito feliz nesse livro, porque ele não tava cansativo pra mim, sabe? E, sinceramente, é impossível você não gostar de todos os personagens daqui. Todos eles têm seus defeitos, as irmãs, a mãe, o pai, o Laurie, o vô do Laurie, a tia, a Marge, todos têm seus defeitos, mas porque eles são pessoas reais, ainda mais que eles foram baseados em pessoas reais. Só que você vê como eles sempre tentam ser pessoas melhores. Eles sempre tentam pedir desculpas e remediar os erros e ser melhor do que eles eram ontem. Ai, eu tô repetindo a mesma coisa, mas é muito bonito ler esse livro, ver essas coisas. E eu ficava assim, é isso. E é muito difícil eu gostar de um livro assim, sabe? É muito difícil. Meu cabelo estava pro alto aqui, ninguém me avisou. É muito difícil eu gostar de um livro que não tem
uma história certa, sabe? Que é só a vida de alguém. Então eu ter gostado desse livro foi uma grande surpresa pra mim. Eu ter gostado tanto dos personagens, eu ter me conectado tanto com os personagens, com a história, o que cada um ia fazer da vida quando eles crescessem. E tem relação entre todos os personagens. Uma das relações que eu mais gosto e que eu não esperava de jeito nenhum é a da Beth com o vô do Laurie. É uma relação totalmente avulsa, né? Se você parar pra pensar, mas é uma das mais bonitas desse livro. E teve uma cena que eu queria que tivesse acontecido em relação aos dois, que não aconteceu no livro, mas aconteceu no filme. Então eu fiquei assim, satisfeita. Eu fui contemplada pelo filme. O filme é muito bom. Ele tem as suas diferenças, mas são diferenças não importa muito, sabe? Mas o filme é muito bom, muito fiel. Eu gostei muito de como ele foi feito. Virou um comfort filme e um comfort book. Nossa. Eu não tenho uma irmã favorita, tá? A escolha óbvia seria a Jo, porque ela é a diferentona, ela é a feminista da época, sabe? Só que a Jo é ótima, eu amo a Jo. Só que todas elas têm as suas peculiaridades que você se apega muito forte. Então eu não consigo decidir a minha preferida. Eu fico entre a Jo e a Amy. Tá? Às vezes, pra falar uma coisa que eu não gostei, às vezes eu ficava irritada com aquelas frases, você tem que fazer isso pro seu marido, você tem que ser assim, a mulher faz isso, tal. Só que eu parava, respirava, pensava, Bia, esse livro se passa em 1800 bolinha, tá tudo bem, tudo bem. São coisas que a gente tem que lembrar quando a gente tá lendo livros clássicos, né, que era assim, e tá tudo bem. Era assim, esquece, segue em frente, finge que não aconteceu. Mas assim, pra terminar, gente, eu achei esse livro fenomenal, eu achei ele puro, eu achei ele cru de uma forma... Não sei explicar, cru de uma forma que eu não sei explicar porque é cru, mas ele é cru, porque ele é isso, sabe? É isso que ele tem que ser. E ele é instigante e eu nunca imaginava que a vida doméstica de 4 irmãs fosse me tocar tanto, fosse eu fazer me apaixonar tanto por um livro. E eu quero falar um spoiler, não é spoiler porque é clássico, não tem spoiler, né, galera? Mas é logo no final, sobre a vida da Jo no final. É uma amiga minha que me falou que a história é a história da vida mesmo da Louisa e que a Louisa, ela nunca casou na vida dela porque ela é a Jo, a Jo nunca queria casar. Só que no livro a Jo casa. E eu descobri que a Jo casa no livro porque o editor do livro obrigou ela a colocar que a Jo casa. Como é que a sua heroína não vai se casar? Ela tem que se casar, ninguém vai gostar dela, ninguém vai gostar do livro. Então ela foi obrigada a fazer isso por causa da época. E é muito triste você pensar isso, você mudar o seu final, que é a sua personagem, que é você, do seu livro, por causa de uma coisa ridícula como casamento. Eu gostei do final da Jo no livro, dela casando. Fez sentido, sabe? Ela conseguiu fazer sentido. Mas saber que não era esse final que ela queria para a heroína dela é muito triste. É muito triste. E eu descobri isso depois do filme, porque no filme mostra isso. Mostra que o cara obrigou a Jo a se casar. E eu gostei muito que fizeram isso no filme. Só ficou um pouco confuso, mas enfim. Gente, é isso. Essa é a minha resenha, meu book talk, explicando por que eu gostei tanto de Mulherzinhas. Eu espero que vocês tenham entendido. Porque eu não tenho tanto o que falar, além de que eu amei, que ele é precioso, esse livro. Ele é precioso e vocês têm que ler. Ele é um clássico por um motivo, tá? Meu Deus, ele é muito bom. Leiam esse livro. Obrigada por terem assistido esse vídeo, gente. Se você quiser comprar esse livro ou qualquer outra coisa, compra com o meu link da Amazon aqui, por favor. Se inscreve no canal se você não é inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha esse vídeo, me segue nas redes sociais, faz tudo que você tem que fazer. É isso, um beijo, tchau!